a graça, vamos buscar a direção, vamos buscar a compaixão de Deus, né, nesse trabalho. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Aí, buscar a compaixão de Deus, né, que Deus nos fortaleça. Deixa eu ver aqui. Isso. Que Deus nos sustente, ó Todo-Poderoso. Que a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia esteja conosco. Que o Senhor cuide também, eu peço, de todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus Todo-Poderoso, a resolvermos esta questão que tem nos atormentado há um mês, né, que é o rádio. Precisamos resolver isso. Tem tantas coisas que precisam ser resolvidas, né, e a gente não consegue, porque são coisas que não dependem da gente. Mas nós pedimos a Tua ajuda. Buscamos da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, nesta terça-feira desta semana tão especial, que o Senhor fale conosco, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs que estão com a gente enfim, nos ouvindo, que o Senhor ajude a cada um deles a acompanharem o que vai ser dito hoje, por exemplo, com a Bíblia aberta, ou então depois, mas lendo aquilo que for indicado, para que fique muito claro para os meus irmãos e irmãs. Livra-nos do mal, principalmente, Senhor, pedimos que o Senhor nos livre da mentira. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, nós estamos esta semana trazendo na Bíblia o que cada dia aconteceu, o que aconteceu em cada dia desta semana há 2000 anos atrás, né? Ontem nós falamos da entrada de Jesus em Jerusalém, né, daquilo que se denominou Domingo de Ramos, que é uma prática católica e que muitas denominações evangélicas têm adotado, né? E expliquei sobre o que foi a entrada de Jesus em Jerusalém. E hoje eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, senão você não vai entender nada. Antes de, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falo alguma coisa, por exemplo, ontem eu falei do Domingo de Ramos, né? Eu não sei o tamanho do mundo das pessoas que nos ouvem. Às vezes a pessoa tem um mundo pequeno. O mundo que eu digo é o círculo de relacionamento. O que ela vê, sabe, acompanha, né? Então, quando eu falo alguma coisa, a maior prova da verdade que eu estou falando é quando as pessoas no Facebook, por exemplo,
elas dão detalhes daquilo que eu estou falando. Ontem, por exemplo, eu falei das igrejas que estão praticando o Domingo de Ramos. Né? E quantas mensagens foram ditas assim? É verdade, a igreja ali faz, a igreja lá faz, entendeu? Não são todas, né? Mas grande parte fez o Domingo de Ramos. Né? E hoje, por exemplo, eu vou trazer uma informação que muito provavelmente você já leu, releu e nunca se atentou a isso. Eu vou trazer para você hoje, na Bíblia, que Jesus tomou. Jesus era judeu. Jesus praticava o judaísmo. Ele toma a Páscoa judaica, está aqui na Bíblia, eu vou mostrar aqui para você. Depois de tomar a Páscoa judaica, ele institui a ceia do Senhor. Mas primeiro, ele cumpre a Páscoa judaica. E ele fez isso muito, mas muito provavelmente, né, no dia de hoje, na terça-feira, há 2000 anos atrás, muito provavelmente, ali por perto das 18 horas, ou um pouco depois das 18 horas. Né? Você não pode se esquecer, meu irmão, minha irmã, que o dia judaico vai das 18 às 18. Não pode se esquecer disso. Termina e começa às 18 horas. Certo? A marcação do tempo é diferente. Estou tomando esse gole de café, ó, senão vai esfriar. Né? Já é velho. Mais velho que eu. E frio. Muito bem. Então eu quero convidar você, olha, para você entender, né? Para você não misturar as coisas, para você fazer com certeza do que você está fazendo e não fazer alguma coisa também com certeza. Não vou fazer porque eu tenho certeza que isso não é para fazer. Então abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho escrito por Lucas, não é de Lucas, foi ele que escreveu. Capítulo 22, quando a gente diz de Lucas, quer dizer que ele foi o escritor, ele foi o sujeito que escreveu aquele Evangelho. Não é que é dele o Evangelho. Lucas 22, capítulos 15 e 16. Quantas vezes você já leu isso daqui, mas não se atentou? Por quê? Porque a ideia que você tinha, e que a maioria das pessoas tem, é que a Páscoa judaica é a nossa Páscoa. E eu quero mostrar para você que não. Que a Páscoa é algo dos judeus. Nós temos a ceia, comparativamente, que foi instituída por Jesus para nós, cristãos, seguidores dele. Então vamos ler Lucas 22, capítulos 15 e 16. Olha o que Jesus diz.
Vai estar a mesma coisa aí na sua Bíblia, pode ler. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, por volta das 18 horas da terça-feira, hoje, terça-feira, hoje é 16 de abril de 2019, 2000 anos atrás, para arredondar, né? Mateus capítulo 26, versículo 20, está escrito assim. Por que eu digo que é por volta das 18 horas? Porque está escrito: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Né? Mateus 26, 20. Jesus reúne os apóstolos numa terça-feira, 2000 anos atrás, e ele vai tomar a Páscoa, porque todos ali eram judeus. Era a festa da Páscoa. É uma festa ainda judaica. E você vai ler sobre a Páscoa, sobre esta comemoração judaica, em Êxodo, capítulo 12. Um cordeiro sem mácula, separado por 4 dias, sacrificado ao anoitecer, assado na brasa, servido com pães ázimos e ervas amargosas. Por que ervas amargosas? Porque significava a dureza, o amargor da escravidão do povo judeu no Egito. Então, esse cordeiro devia ser comido, não podia sobrar nada. Todos cingiam-se os lombos, colocavam sandálias nos pés, cajados nas mãos, e depois da Páscoa saíram do Egito, né? E isso voltará a ser praticado no milênio. E eles saíam cantando o Halel, que é os salmos de louvor referente à libertação do Egito, que são os salmos 113 e 114. Isso era cantado depois da explicação e antes deles comerem. E Jesus fez isso. Está aqui muito claro para quem quer entender em Lucas 22, 15 e 16. Havia um cálice. Você vai ler o 17 e o 18. Você vai encontrar um cálice ali. Havia pão. Porque era ceia pascal. Tinha ali um cordeiro assado, que foi comido. E aquilo estava antevendo a morte de Jesus. Por causa disso que foi antes da ceia do Senhor. Você vê que a ceia do Senhor não tem cordeiro, tem. Não tem ervas amargas, tem. Não tem, na ceia não tem. Mas na ceia pascal tem. Na ceia do Senhor, que Jesus institui em seguida, você vai encontrar o quê? O pão
e o suco do fruto da vide. Eu quero convidar você a continuar lendo em Lucas capítulo 22, versículos 17 e 18. E tomando o cálice, ele está na ceia da Páscoa. Não está na ceia, que ele não instituiu ainda a ceia. Ele está na ceia do Senhor. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Este cálice que eles estão tomando é da ceia pascal, é da ceia dos judeus. É da ceia de Êxodo capítulo 12, não da ceia do Senhor. Até então ninguém sabia que ia existir a ceia do Senhor. Ninguém sabia até aqui. Cristo pega o pão, Jesus pega o pão. Isso é interessante você saber, para você saber uma coisa, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Misturam tudo. Terminada a ceia pascal, que é a ceia, eu vou repetir, hein? É a ceia dos judeus, a ceia de Êxodo 12. Até hoje os judeus tomam essa ceia, até nos dias de hoje. Cordeiro, ervas amargas, certo? Está acompanhando aí? Jesus pega o pão da ceia pascal, em Lucas 22, 19. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E Paulo também recebe essa instrução da parte de Deus para fazer isto também em 1 Coríntios 11, 23 e 24. Terminou a ceia. A ceia terminou, a ceia pascal terminou. Quando ele diz em Lucas 22, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aqui ele já está instituindo a ceia dos... Já comeram o cabrito lá, a ovelhinha já está comida, já comeram as ervas amargas. Aqui ele já começa a instituir a ceia. Aqui ele começa a instituir algo para a igreja. Aqui ele começa a mostrar o que a igreja deve fazer. Não é a ceia pascal ou pascual, não tem problema. Tanto faz, os dois termos indicam Páscoa, pascal ou pascual. Aqui é a ceia do Senhor, a partir de Lucas 22, 19, porque ele já terminou a ceia. Ele pega o pão, reparte aquele pão e diz: olha, isso aqui é o meu corpo. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 11,
não está tratando da ceia pascal, está tratando só da ceia do Senhor. Eu estou mostrando que Cristo cumpre a ceia pascal em Lucas 22, do 15 para frente, e em seguida ele institui a ceia. Você vê que Lucas tem a primeira parte e o complemento. Se você for em 1 Coríntios, Paulo está tratando com o povo gentil. Não tem por que ele falar da ceia pascal. Ele só fala da ceia do Senhor. Ele não cita a Páscoa aqui. Claro, ele não está no meio de judeus. Ele está no meio de gentios. Aí Cristo pega um cálice. Não o cálice da ceia pascal, um outro cálice. E explica o simbolismo memorial daquele cálice. E profetiza: não mais beberei até que... E Lucas também tem isso. Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mateus 26, 27 ao 29 fala a mesma coisa. E em 1 Coríntios, que é onde normalmente a gente ministra a ceia, está lá, semelhantemente, 1 Coríntios 11, 25, 26. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, tem nada a ver com ceia da Páscoa aqui. É a ceia do Senhor. Porque a ceia da Páscoa tem cabrito, tem ervas amargas. E aqui não, ele fala que comer o pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Entendeu a diferença? Cristo foi o único homem que cumpriu toda a lei. Ele teria que participar da ceia, a última ceia pascal dele, para cumprir tudo. E já institui a ceia do Senhor, porque ele não estaria mais conosco. Mas ele deixa esta ordenança que a igreja tome a ceia. É uma ordem. Porque a igreja é o corpo dele. Esta ceia é para alimentar o corpo. E nós fazemos parte deste corpo. Então, resumindo isso, irmão, irmã, você que me ouve e vê, Cristo toma a ceia da Páscoa porque era a época da festa da Páscoa, festa judaica, festa do judaísmo, praticada, comemorada até hoje. O que é a ceia da Páscoa? É a saída do povo judeu do Egito. Cristo cumpre isso e institui logo em seguida a ceia do Senhor, a ceia do corpo de Cristo, que é a igreja, que não tem nada a ver com a ceia pascal. E Cristo participa, há 2000 anos atrás, numa terça-feira, conforme diz aqui Mateus 26, 20, à tarde,
provavelmente pertinho das 18 horas ou um pouco depois, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele, absolutamente tudo. Ele sabia. Jesus diz: na ceia do Senhor, um de vós que come comigo, você vê que ele não fala que comeu comigo, ele não está mais se referindo à ceia pascal, ele está se referindo à ceia do Senhor. Um de vós que come comigo vai me trair. Marcos 14, 18. E João diz que ele turbou-se em espírito. O que é turbou-se em espírito? Ficou abatido, triste. Ficou com o espírito envolto por uma nuvem que atrapalhava, que incomodava Cristo. Um de vós há de me trair. Estavam todos sentados ali, no cenáculo. O que é cenáculo? Cenáculo, não se esquecendo que nós estamos falando de uma região do mundo onde as chuvas são poucas, chove muito pouco, tem época específica de chuva, e onde as casas, de uma maneira geral, não tinham telhado. Telhado para quê? Não tinham telhas, forma de telhado. Por que o telhado é assim ou é assim? Por quê? Para escorrer a chuva. Como chove muito pouco, as casas tinham um negócio chamado eirado. Só para você entender, é como se fosse uma casa nossa aqui, sem o telhado, na lajota. Entendeu? Era mais ou menos isso. Não era lajota, mas era como se fosse naquele concreto de cima da lajota. Ali terminava a casa. E ali eles secavam grãos. Em Jerusalém, por exemplo, onde eles estavam, as casas às vezes eram unidas, eirado por eirado, se passava de uma para outra, de um eirado ao outro. E algumas pessoas com um pouco mais de condição construíam como se fosse um quarto de hóspede no eirado, que era chamado de cenáculo. Isso é um cenáculo. É um quartinho na laje. Tá bom? Só para você entender. Estou falando assim bem de uma maneira que você entende, Estou trazendo as coisas para a nossa realidade aqui. O que é cenáculo? É um quartinho na laje. Era lá que eles estavam. E Jesus anuncia que um vai traí-lo. E os apóstolos, os 12, ficam tristes porque eles sabiam que Jesus sabia. E eles ficam pensando, mas será que sou eu que vou trair Jesus? E um começou a falar para o outro, a perguntar para Jesus, mas sou eu, Senhor? Todos, sou eu? O outro falava, sou eu, Senhor? Senhor, será que sou eu que vou trair você? E isto, Marcos narra muito isso. Marcos 14, 19. João fala da mesma coisa um pouco diferente. João 13, 22 diz, então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Será que sou eu? Acho que é você, hein? Olha, ficou
negócio lá dentro. Aí Jesus diz assim: o que vai me trair é o que põe comigo a mão no prato. É uma força de expressão, uma maneira de escrever. Lucas coloca a mesma coisa de uma outra maneira. Mas é Lucas 22, 21, 23. Mas eis que a mão do que me trai está comigo na mesa. Marcos 14, 20 diz: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Quer dizer, é um que vai pegar o pão, é um que está com a mão na mesa, é um que come junto comigo, né? João encosta em Jesus e diz assim: quem é? João tinha certeza que ele não iria trair. Por causa disso que ele pergunta quem é. João capítulo 13, versículos 23 ao 25. Ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Pedro também estava curioso. Você quer assim com Jesus? Porque João era o mais amoroso, era o mais carinhoso. João dá um toque, pergunta para ele. E João encosta-se, coloca a cabeça aqui no peito de Jesus e pergunta. E Jesus responde só para João. Jesus sabia que Pedro tinha perguntado, que os outros queriam saber também. Mas Jesus responde só para João. E isso você só vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 26. É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Olha, o Simão que estava aqui era o Simão Pedro. Não era esse Simão aqui, o pai de Judas, hein? Tá? O bocado molhado molhou o pão no vinho, no suco de uva, não fermentado, portanto não alcoólico. Terminada as duas ceias, a ceia pascal e a ceia cristã, os apóstolos estavam ali comendo ainda, restos, coisas que ficaram na mesa. Quando Jesus dá este bocado para Judas. E Satanás entra em Judas. João capítulo 13, versículo 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Quando Judas recebe este bocado de pão, esse pedaço de pão molhado, João ficou olhando. Os outros, Jesus só tinha respondido para João, então era João que sabia. Judas pega e diz: sou eu, Rabi?
Ele já sabia que era ele o traidor. Olha a dissimulação. Sou eu? Rabi quer dizer mestre. Sou eu que vou trair você? Você vê que Jesus é fantástico, né? Como a gente aprende lendo a Bíblia e lutando para pôr em prática. Se qualquer um de nós, qualquer ser humano, né? Quando o traidor pergunta, sou eu, Rabi? Ele fala, claro que é você. Você sabe que é você, seu safado, seu traidor. Não é? Jesus não. Jesus fala, você disse. Você está dizendo. Eu não estou te acusando. Eu sei que é você, não te acuso, mas você está dizendo que é você. Tu o disseste. Olha a diferença. João capítulo 13, versículos 27 ao 29, Jesus vira para Judas e diz assim, o que fazes, faze-o depressa. Quer dizer, aquilo que você vai fazer, faz logo. Não me deixa nessa ansiedade, nessa espera. Você vai me trair? Vai lá e trai logo. Está esperando o quê? As outras pessoas, os outros 11 da mesa, os outros 11 apóstolos, com exceção de Judas, ninguém compreendeu aquilo que Jesus falou. Olha, o que você tem que fazer, faça logo. Judas era o sujeito que tomava conta do dinheiro do grupo. Dinheiro que entrava, que alguém doava. Era Judas que ficava com a sacolinha do dinheiro. E quando eles ouvem que Jesus diz assim para ele, olha, o que você tem que fazer, faz logo. Eles acharam que Jesus estava falando para Judas, olha, você não tem que comprar as coisas para a festa, e os preparativos, vai logo, faz isso logo. Ou até pensar, você não tem que ajudar alguém aí que está meio sem dinheiro? Vai lá fazer logo, já acabou a ceia, já instituímos aqui a ceia cristã. O que você tem que fazer, não é você que toma conta do dinheiro aí, vai lá e faça logo. Era isso que eles pensavam. Porque ninguém podia imaginar que um deles iria trair Jesus. Ninguém podia imaginar. Todos sabiam que Jesus estava sendo perseguido, que Jesus estava ameaçado de morte e que eles também eram perseguidos e ameaçados pelos judeus, porque entendam uma coisa, a morte de Jesus, ela foi pedida, a cabeça de Jesus, vamos dizer assim, foi pedida ao império, porque os sacerdotes não podiam matar ninguém. Só quem podia executar a pena de morte eram os romanos. Então o sinédrio vai lá e pede a cabeça de Jesus. Quando eu digo pede a cabeça, eu digo pede a morte de Jesus para os romanos. Os romanos apenas executam aquilo que só eles poderiam fazer. Mas quem pede a morte de Jesus são os judeus. Então, os apóstolos também eram perseguidos, assim como Jesus. E ninguém podia imaginar
que haveria no meio deles um que fosse trair Jesus. O traidor foi Judas Iscariotes, aquele exatamente que é o financeiro do grupo, aquele que tomava conta do dinheiro. E segundo a própria Bíblia nos leva a entender, ele já roubava dali. Sabe? Ele ficava com a sacolinha, com o dinheiro todo ali dentro, ele já pegava para ele dali. E isto, meus irmãos, minhas irmãs, aconteceu há 2000 anos atrás, neste dia, numa terça-feira como hoje. E eu quero convidar você para a programação de amanhã, porque eu vou mostrar para vocês, muita gente já ouviu, já viu, eu vou mostrar para vocês na Bíblia Sagrada que Jesus morre de quarta para quinta, no dia judeu. O nosso dia começa e termina meia-noite, o judeu é diferente. Jesus morre na quinta-feira, de quarta para quinta. E vou mostrar para vocês na Bíblia amanhã o porquê da confusão, o porquê se diz sexta-feira santa, mas não é sexta, véspera do sábado. É claro que sexta é véspera do sábado, mas vou mostrar para vocês na Bíblia, vocês vão entender vez por todas o que é sábado, o que é o Shabá, E vão entender o porquê da confusão. E vão saber que Jesus não morreu na sexta-feira, que é chamada Sexta-feira Santa. Não, um erro crasso, um erro terrível, Como nós vimos hoje, Jesus toma a ceia pascal e em seguida institui a ceia do Senhor, mostrando que nós não temos nada com Páscoa. A gente pode ficar traçando paralelo, inventando coisas, pode, mas o que Jesus falou para a gente é a ceia cristã. Hoje nós vimos isso claramente, duas ceias, a ceia dos judeus, a ceia pascal, e a ceia cristã instituída logo em seguida, quando Jesus também declara aquele que ia traí-lo. Amanhã tem mais, e eu convido você. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao final de mais uma programação Graça e Paz. Irmãos, nós vamos ter a programação de amanhã e depois na quinta, na sexta, eu vou descansar, Não vou fazer programação quinta e sexta-feira. Vou descansar mesmo, eu preciso dar uma relaxada na minha cabeça, no meu corpo, E convido você para a programação de amanhã, E depois a gente retorna na segunda-feira. Não vou viajar, vou ficar por aqui, quieto um pouco, arejando a minha cabeça um pouco, pensando um pouco, e vou ficar por aqui. Mas não deixe de ver e ouvir a programação de amanhã, que vai ser de extrema importância para você, meu irmão, minha irmã. Vai ser bom demais para nós.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado e maravilhoso Senhor da Glória, te agradecemos por toda esta explanação, todo esse esclarecimento que o Senhor trouxe para nós. Obrigado, Senhor. Continua nos instruindo, falando com a gente, nos fortalecendo, né? Que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. Com louvores ao Senhor, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém.